Olá, aula de geometria do sétimo ano dessa semana nós vamos fazer aula 1, capítulo 6, área das principais figuras planas. Unidade de área é a área de um quadrado com lados medidos uma unidade. O que é o quadrado? O quadrado, nós temos assim, as principais figuras planas são quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e outras mais, tá? Então a gente vai falar sobre alguma dessas principais ao longo do capítulo, tá bom? Então vamos lá, o quadrado. É um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos congruentes. É o único quadrilátero regular, ou seja, ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Ok? Como é que a gente calcula a área? Lado vezes lado, ou seja, esse lado vezes esse lado, L2. Certo? A diagonal do quadrado é o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice e liga outro vértice não consecutivo. Ou seja, quem está aqui do lado, aqui, não é considerado diagonal, e sim lado. Tá? É o vizinho que não tem contato com o vértice que eu estou analisando. Então, a diagonal desse é essa aqui. Esse aqui não pode ser, porque tem contato com esse aqui tem contato com esse, também não pode ser. Tá bom? As duas diagonais são perpendiculares e têm o mesmo comprimento. Tá. Vamos lá. Calcule as áreas de um quadrado de um lado medindo 5 centímetros. Então, a área é 5 vezes 5, 25 centímetros ao quadrado. Ó, não pode deixar de botar esse 2 aqui em cima. Porque se você bota centímetro, você está medindo comprimento. Quando você fala área, é centímetro quadrado. Quando você fala volume, é centímetro cúbico. Calcule as áreas dos quadrados com perímetros medindo 12 centímetros. Bem, o perímetro mede 12, então 4L, ou seja, 4 lados do quadrado, igual a 12. L é igual a 12 dividido por 4 dá 3 centímetros. Logo, a área é 3 vezes 3, a área é igual a 9 centímetros quadrados. Ok? Tá? Porque uma vez que você tem um perímetro, que é a soma de todos os lados, estou falando de um quadrado, então são 4 L's, já que todos os lados são iguais. Ok? Retângulo. É um paralelogramo que tem os 4 ângulos congruentes, ou seja, os 4 ângulos têm 90 graus. Esses dois lados aqui são iguais entre si, e esses dois lados são iguais entre si. Ok? A gente chama isso aqui de comprimento, ou seja, base. Isso aqui, largura ou altura. Depende. Cada livro, cada exercício tem uma simbologia. Um chama comprimento, largura, base, altura. Entendeu? Tanto faz. Então, a área do retângulo, a gente vai fazer a medida do maior segmento vezes o menor segmento aqui. Fica mais fácil assim. Ok? Aqui, como eu falei, os lados opostos do retângulo possuem o mesmo comprimento, são iguais. As diagonais possuem medidas iguais e cortes ao meio, é a mesma coisa do quadrado. Cada ângulo também mede 90 graus. Tá, ó. Calcule as áreas dos retângulos com lados medindo base 5 e altura 4. Então, a área é 5 vezes 4 igual a 20 centímetros quadrados. O perímetro de um retângulo mede 18. Opa, 2π igual a 18. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho um retângulo aqui, a soma dos 4 lados tem que dar 18. A base é o dobro da altura. Então, eu vou chamar isso aqui de x, logo isso aqui tem que ser 2x. Se esse segmento é igual a esse, aqui é 2x, isso aqui é x. Então, vai ser 2x mais x, mais 2x, mais x, é igual a 18. 2, 3, 5, 6x, igual a 18, x igual a 3. Então, esse nosso retângulo mede 3 e mede 6. A área, na verdade, é quem? 6 vezes 3,
18 centímetros quadrados, certo? Porque, ó, 2, 3, 5, 6, 6x igual a 18, x igual a 3 centímetros. Então, a altura aqui tem 3. Se a base tem o dobro, 2 vezes 3, 6. A área é base vezes altura, 6 vezes 3, 18. Certo? Então, vamos lá. As medidas dos lados opostos de um retângulo são expressas. Bem, lados opostos são iguais. Tá? Se eles são lados opostos, eles são iguais. Então, vai ser 3x mais 2 igual a 4x menos 5. Passa para cá, 4x menos 3x igual a 2 mais 5. X igual a 7. Tranquilo? Paralelogramo. O que é o paralelogramo? Na verdade, é um retângulo que tomou uma pancada e ficou com as pernas tortas, né? Então, assim, você tem um comprimento aqui e você tem a base, a altura aqui. Desculpa, você tem o lado aqui, correto? Essa altura aqui, a distância entre esses dois segmentos, a gente chama de altura. Ok? Então, ó, lá no retângulo é base e altura. Aqui, esse lado aqui inclinado não é altura. Esse lado inclinado é lado. Tá? Base, lado, base, né? Que a base está em cima. E lado. O que está na vertical aqui, que é a altura. Ó. A altura seria isso aqui. Então, o que acontece? Como é que eu faço? Eu posso falar para vocês que a área é base vezes altura. Vou fazer aqui um negócio que você vai ver o seguinte, ó. Eu tenho um paralelogramo aqui, certo? Eu vou picotar aqui a altura. Eu vou retirar isso aqui, ó, que eu estou riscando. Eu picotei aqui e retirei aqui. E vou encaixar exatamente aqui, ó. Ó. Essa área picotada aqui, ó. E que eu tirei, eu vou colar exatamente aqui atrás, ó. Então, se vocês viram que a gente ficou com o quê? Um retângulo. Onde o que tinha para trás foi cortado, foi colocado aqui na frente. Então, eu tenho a base. Esse lado aqui inclinado, ele vai sumir e vai ficar o quê? Altura. Ok? Então, a área é base vezes altura. Certo? Tranquilo? Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Ah, tá, tudo bem, tranquilo. Ele fala que o ângulo agudo e o ângulo obtuso são suplementares. O ângulo agudo e o ângulo obtuso, ou seja, o ângulo maior e o ângulo menor, um ângulo menor que 90 e um ângulo maior que 90 do paralelogramo são suplementares, ou seja, tem a soma de 180 graus. Certo? Então vamos lá. Qual é a área? A área é 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Certo? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade devolutiva, que é achar a área dessa figura. Bem, vocês têm duas possibilidades, três, podem fazer do jeito que vocês quiserem fazer. Tá? Olha só. Vocês podem cortar aqui, fazer um retângulo mais um quadrado, área de um mais área de outro. Vocês não têm condições de fazer uma leitura direta, tá? Como aqui, você fez uma leitura direta e você calculou a área. E nos outros também. Aqui não. Aqui você não tem condições de fazer uma leitura direta. Você vai ter que fazer essa área em duas etapas. Ou você vai pegar um retângulo aqui, somado com esse quadrado, área de um mais área de outro. Ou vai pegar esse retângulo aqui, somar com essa área aqui, quer dizer, as áreas. Ou você vai fazer também outro caso. Você fecha isso aqui, ó. Aqui vale 10, aqui vale 2, então aqui vale 8, correto? Aqui 10, aqui
8 e 7. Fazer a área do quadrado do retângulo todo, do quadrado todo, e depois diminuir a área desse buraco que está aqui aberto. Você também pode fazer. Tá? Não tem um método correto, não tem uma maneira certa. Você pode fazer de várias formas, mas você não tem condição de fazer uma leitura direta. Olhei aqui, é base vezes altura. Não tem. Você vai ter que fazer uma composição de áreas. Área de um retângulo com quadrado, ou área de um quadrado, descontando esse buraco desse quadradinho, desse retângulo aqui, também pode ser, entendeu? Um quadrado de 10 e um retângulo de 3 e 2. Faço a área de 10 menos a área desse retângulo, também pode. Fiquem à vontade para fazer, tá? O caminho, cada um escolhe o que melhor se adaptar. Vou pedir para fazer os exercícios do tópico 6.3, 6.6 e 6.9, os números 2, 4 e 6. Tá bom? Obrigado.